Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre o segundo selo do livro de Apocalipse e o conflito entre Paquistão e Índia. E também vou falar também dos fragmentos do cometa Halley, Eta Aquaridas. O que tudo isso tem a ver com o livro de Apocalipse e com o conclave. Que isso tudo é uma coisa só, isso tudo são indícios, né, de que o novo rei está chegando mesmo e de que o segundo selo do Apocalipse foi aberto através desse conflito, dessa guerra no Oriente Médio, que está sendo exatamente lá, que aqui hoje no Brasil é dia 6 de 5 de 2025 e lá é dia 7 de 5 de 2025. Então vamos lá, eu vou ler o livro para vocês de Apocalipse 6:4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi dado uma grande espada. Olhamos aqui que foi dado uma grande espada para esse cavaleiro, para que tirassem a paz da terra e para que os homens matassem uns aos outros. E aqui espada representa uma arma. Quando o guerreiro saía para a guerra, o que ele levava? Ele levava a sua espada. Então uma espada nos dias de hoje, os dias atuais, ele representa a arma de fogo, representa a bomba, ele representa os mísseis, representa a arma, né, em si. Então o que hoje em dia é usado além da espada? É usado as armas, né, as armas de fogo. Então ele foi lhe dando poder para que tirassem a paz da terra com a guerra. Então exatamente hoje, né, lá no caso é o dia 7 hoje, né, é o dia do conclave, dia 7 de 5 de 2025. Então justamente no dia que o segundo selo está sendo aberto, o que está havendo? Uma guerra. Já está sendo tirado a paz da terra. Aqui já começou. Esse principado já desceu, ele já chegou na terra. Então, pessoal, e justamente qual é a roupa que os cardeais usam no dia do conclave? Enquanto eles não elegerem o próximo rei, eles usam a roupa vermelha, justamente representando esse cavalo vermelho. Então, justamente nesse dia aqui está sendo liberado o cavalo vermelho, o cavaleiro montado sobre ele. E também justamente nesse dia aqui, que é hoje, dia 6, teve um fenômeno astronômico chamado Eta Aquáridas, que está sendo a constelação de Aquáridos. Esses cometas, eles são fragmentos do cometa Halley. Então, se você pegar esse nome Eta Aquaridas e botar lá no latim, traduzido para o português, vai dar que o nome é água. Justamente cumprindo o livro do Apocalipse 13, que é a besta que subiu do mar. É a besta que subiu de muitas nações. Quando está falando de muitas nações ali, está dizendo que os cardeais, né, que representam o conclave, e se você olhar, cada um deles representa um país ali. Por isso que está dizendo que é a besta que subiu do mar, que é a besta que subiu de muitas nações. É isso que está dizendo o livro de Apocalipse. Porque cada um deles representa nações, cada um deles representa uma nação. Mas ali são muitos cardeais ali. Então, por isso que está dizendo que é a besta que subiu do mar, que é a besta que subiu das nações, né? Então vamos terminar de ler mais aqui. E justamente esse conclave é no dia 7, que ele está cumprindo o livro de Daniel, que é no livro de Daniel 7 que Daniel teve a visão dos 4 animais simbólicos. E justamente se você pegar esse número 7 de 5 de 2025, e separar ele, fazer uma soma, botar 0
mais 7, mais 5, mais 2, mais 0, mais 2, mais 5, ele vai dar, pessoal, exatamente 21, cumprindo o livro de Daniel, porque Daniel, quando teve essa visão, ele consagrou ao Senhor 21 dias, ele consagrou ao Senhor um jejum, e esse jejum demorou 21 dias até ele receber a resposta, porque dentro desses 21 dias, o anjo mensageiro, que é Gabriel, ele ficou preso na Pérsia, ele ficou preso pelo príncipe da Pérsia, que é um principado daquela época, que existe até hoje, né? E ele ficou preso lá, e Deus teve que mandar o arcanjo Miguel, e houve uma guerra para que soltasse o anjo mensageiro para trazer a resposta a Daniel. Então, pessoal, esse dia aqui não é por acaso, não é um dia aleatório, é um dia proposital. E justamente um dia antes, que hoje aqui no Brasil é o dia 6, que foi visto, né, esse fenômeno astronômico, justamente hoje foi visto esses fragmentos desse cometa Halley, né? E isso, pessoal, é uma coisa que é muito proposital da parte deles, porque o ocultismo, eles se comunicam através de sinais, através de símbolos, de números, eles se comunicam assim. Pra gente pode ser um dia comum, não, eles escolheram como um dia comum aleatório, não. Pra eles, não. Pra eles isso tem muito significado. Portanto, se você somar os números aqui, vai dar um número específico. E se você somar esse número final, 21, 2 mais 1, ele vai dar 3. Porque o que nosso Deus falou? Jesus disse que em 3 dias, dentro de 3 dias, ele iria ressuscitar depois da sua morte. Então, assim, dentro de 3 dias, eles escolherão também um sucessor para o Papa Francisco, né? Que os cardeais estão dizendo que dentro de 3 dias, provavelmente eles já vão dar um veredito de quem será o novo Papa. Que, na minha concepção, assim, no meu ponto de vista, é Jean-Marc Avellini, que é João 24. Eu fiz um vídeo falando sobre ele, vai lá e veja lá que eu falei sobre ele, né, no meu ponto de vista, né, a pesquisa que eu fiz, ele é muito provável que seja ele, né, que Francisco até antes de morrer estava falando sobre ele. Então, pessoal, se vocês pegarem um número, né, de Apocalipse 6:4, vai dar 9. E exatamente, né, na abertura do segundo selo, no livro de Apocalipse 6:4, né, que fala sobre a abertura do segundo selo, o fragmento do cometa Halley, que é o conhecido como Eta Aquaridas, que traduzido é água, ele também teve os seus 2 dias de pico, que foi no dia 4 e no dia 6. Exatamente, tipo, cumprindo o livro de Apocalipse 6:4. Mas só que aqui a ordem dele foi 4 e 6. E o livro de Apocalipse é 6:4. Se você inverter, vai dar a mesma coisa. Que Apocalipse 6:4 aqui vai dar 9, vai dar o nascimento, vai dar a conclusão. É porque algo está nascendo. E se você somar também esse número também do pico, que o pico quando fala, a alta, né, que deu para ver esses cometas foi no dia 4 e 6. Então, pessoal, eu acredito que esse conclave ele vai ser finalizado vai começar no dia 7 e para mim eles vão dar o veredito até o dia 9. 8, 9 ali eles já dizem quem é o atual Papa. Se for no dia 8, já estou avisando, que é concretizando, dizendo que é o 8º rei. E se for no dia 9, é porque ele nasceu. De um jeito ou de outro, está dizendo que é o nascimento dele, que ele chegou no cenário. E é isso, pessoal, que eu vim falar para vocês hoje. Eu agradeço a vocês pela atenção de vocês. Que Jesus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sino de notificação. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E eu estou fazendo esse vídeo no dia 6
5/5/2025, né? O horário de Brasília, na data de Brasília, do Brasil, exatamente às 11 horas da noite. Eu estou terminando esse vídeo, pessoal. Muito obrigado, porque eu vi lá e o Espírito Santo me conduziu a fazer esse vídeo aqui. Muito obrigado, que isso venha servir muito a vocês e que a igreja brasileira venha acordar, porque o livro de Apocalipse fala da igreja brasileira, a grande perseguição que vai vir sobre o Brasil. Vou fazer um vídeo sobre isso também, que Apocalipse fala sobre o Brasil e a grande perseguição que o Brasil vai sofrer, porque é um país onde há muitos cristãos. E é hora de acordar, povo. É hora de acordar, pessoal. As evidências estão aí, o nosso rei está vindo nos buscar. Vamos nos entregar a ele de alma, corpo, coração e mente, pessoal. Vamos nos entregar ao nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, que Jesus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.